Nunca na vida você vai sentir o que é estar cercada de fogo, com os pulmões quase parando de puxar ar e a certeza de que vai morrer feito um bicho. Para saber o gosto disso, era preciso estar comigo dentro da Igreja do Divino na noite em que incendiaram ela todinha com o único propósito de me matar. Não foi acidente, não. Foi maldade pura. Maldade daquele tipo que só nasce do coração de quem tem mais amor pelo dinheiro que por qualquer coisa que respira nesse mundo. Eu estava lá dentro ajudando a arrumar depois da reunião quando senti o cheiro de gasolina. Depois veio o barulho da madeira estalando, e antes que eu pudesse entender direito o que estava acontecendo, uma parede de fogo já tinha engolido a porta da frente. A última coisa que fiz foi correr para o altar e abraçar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O povo diz que foi milagre eu ter sobrevivido. 3 dias depois, quando acordei no hospital, o doutor falou: "A senhora morreu e voltou." Mas eu voltei com um propósito. E o homem que me quis morta não imaginava que eu seria o castigo que ia bater na porta dele. Meu nome é Conceição Matos Silveira, mas aqui em Montes Claros todo mundo me conhece como Dona São. Tenho 83 anos, corpo pequeno, mas com força que nem você imagina. Nasci lá no Vale do Jequitinhonha, terra de gente sofrida, mas que não baixa a cabeça nem que o capeta venha em pessoa. Minha voz ficou assim rouca depois daquele fogo que tentou me levar, mas acho que combina bem com a cicatriz que carrego no corpo todo. Curioso que meu rosto ficou quase intacto. Parece que a fumaça e o calor respeitaram minha cara, guardando só para ela o dom de contar essa história sem que ninguém duvide que é a mesma Conceição de antes falando. As marcas estão mais nas costas, nos braços, nas pernas. Cada uma me lembra daquela noite de 78, quando Ernesto Vasconcelos achou que ia se livrar de mim com um fósforo e uns galão de gasolina. Ele não estava errado, não. Qualquer pessoa normal tinha morrido lá. Eu é que sou teimosa demais até para a morte. Enquanto conto essa história que nunca revelei publicamente, quero saber quem está me ouvindo. Deixa nos comentários seu nome e sua cidade. Preciso saber até onde essa história vai chegar, porque poucos acreditaram que sobrevivi àquele inferno de chama. Teve gente que achou que era assombração quando me viu de novo, andando pela rua meses depois. Teve quem se benzeu, quem correu, quem chorou de susto. O Padre Novo, que veio depois que o Padre Tomás foi embora, chegou a sugerir que fizessem uma novena em minha intenção, pensando que eu era uma alma penada que precisava de oração. Mal sabia ele que eu estava bem viva, só que escondida, juntando prova contra quem me queria debaixo da terra. Aquela noite parecia igual a qualquer outra quando cheguei na Igreja do Divino. A reunião ia começar às 7, e eu sempre chegava mais cedo para ajudar a arrumar as cadeiras. Era uma igreja pequena, toda de madeira, com um sino que tocava nas horas certas e um altarzinho simples, mas cheio de devoção. O Padre Tomás tinha chamado todo mundo da comunidade porque tinha documento importante para mostrar. Coisa sobre as terras que a Companhia Progresso Mineral estava querendo tomar de todo mundo. Meu marido Juvenal ia estar lá também, mas passou antes na casa do compadre Zé Pretinho para buscar uns papel, por isso cheguei sozinha. Tinha umas 30 pessoas dentro da igreja quando a reunião começou. Padre Tomás, com aquela coragem que só homem de Deus tem, mostrou o papel que provava que a companhia estava falsificando documento para tomar nossas terras. O povo escutava tudo com cara de quem está vendo a desgraça chegando, mas ainda tem esperança de espantar ela. Ninguém ali era bobo. Todo mundo sabia que enfrentar Ernesto Vasconcelos e seus capanga era quase um convite para o cemitério. Mas a gente também sabia que se não fizesse nada, ia perder tudo que tinha. A terra, a água, o direito de viver no lugar que nasceu. Reunião acabou lá pelas 9 e todo mundo foi embora, menos eu. Falei pro padre que ia ficar mais um pouco para ajudar a arrumar tudo e fechar a igreja. Juvenal tinha combinado de passar lá para me buscar quando terminasse na casa do compadre. Padre Tomás agradeceu, guardou os documentos numa pasta velha de couro e saiu dizendo que ia para a casa dele, que ficava do lado da igreja. Fiquei sozinha, arrumando as cadeiras, varrendo o chão de madeira já gasto de tanto joelho que ajoelhou ali pedindo graça.
Foi então que ouvi um barulho estranho do lado de fora. Como se tivesse gente conversando baixinho, cochichando. Pensei que fosse o Juvenal que tinha chegado, mas por algum motivo meu coração deu um pulo dentro do peito. Larguei a vassoura e fui até a porta para ver quem era. Antes mesmo de chegar, senti aquele cheiro. Cheiro de coisa que não devia estar ali. Gasolina. Muito forte, entrando pelas frestas da madeira. Meu sangue gelou na hora. Tentei abrir a porta, mas ela não abriu. Corri para os fundos, para a porta da sacristia, mas também estava trancada por fora. Voltei correndo para a porta da frente e comecei a bater, a gritar: "Me deixa sair! Tem gente aqui dentro!" Mas só ouvi risada. Uma risada que conhecia bem. Era do Tiãozinho, capanga principal do Ernesto. "Boa noite, Dona Conceição. Faz uma reza boa aí para nós." Ele falou com aquela voz de quem está se divertindo com a desgraça alheia. Foi quando vi o primeiro clarão por baixo da porta. O fogo tinha começado. Em questão de segundo, as chamas já estavam lambendo a madeira velha e seca da igreja. Aquela construção de quase 50 anos, que era o orgulho da comunidade, virou um barril de pólvora. O fogo subiu pelas paredes como se tivesse vida própria, como se fosse um bicho faminto devorando tudo no caminho. O calor me bateu como um tapa na cara, me empurrando para trás. O ar já começou a ficar pesado, a fumaça entrando nos meu pulmão, me fazendo tossir e sentir como se estivesse engolindo areia. Tentei quebrar uma janela, mas estavam pregada com tábua por fora. Quem armou aquilo pensou em tudo. Não tinha saída. O teto já estava pegando fogo, pedaço de madeira em brasa começando a cair. Um deles pegou na minha saia e tive que bater com as mãos para apagar. A pele já estava ardendo, os olhos quase não abriam com a fumaça. Pensei no Juvenal, nos meus filhos, em tudo que ainda queria fazer nessa vida. Não podia acabar assim, queimada feito um bicho, sem nem chance de lutar. Mas o fogo não estava nem aí para os meus planos. A igreja inteira virou um forno, o calor tão grande que eu sentia a pele esticando, queimando. Os bancos já estavam em chama. O corredor central virou um rio de fogo. A fumaça preta subia até o teto, depois descia, enchendo tudo, tornando impossível ver mais que um palmo na frente do nariz. Caí de joelho, tentando encontrar um pouco de ar mais perto do chão. Foi quando vi, através da cortina de fumaça, o altar. O fogo ainda não tinha chegado lá, como se algo tivesse segurando ele. E no meio do altar, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, quietinha, como se estivesse me chamando. Não sei de onde tirei força, mas me arrastei pelo chão da igreja, entre pedaço de madeira caindo e chama que subiam mais alto que uma pessoa. Cada movimento era uma dor terrível, o ar queimando meu pulmão por dentro. Cheguei até o altar tossindo tanto que achei que ia desmaiar. As vestes do Padre Tomás, que ficavam guardadas ali, já estavam pegando fogo também. O cálice de prata tinha derretido com o calor. Mas a imagem de Nossa Senhora continuava lá, intacta, como se tivesse uma redoma invisível protegendo ela. Peguei a imagem nos braços e abracei com toda a força que tinha. Não era um gesto de quem está rezando, era de quem está se despedindo da vida. Nossa Senhora, falei com a voz já quase sumida, leva eu para o céu, que aqui já virou o inferno. E fechei os olhos, esperando o fim. A última coisa que lembro é de um estalido forte, como se o teto tivesse desabando. Depois, escuridão completa. Acordei 3 dias depois no hospital de Montes Claros. Tinha sido levada para lá porque o postinho de Jequitinhonha não dava conta do meu estado. Quando abri os olhos, a enfermeira que estava trocando o soro deu um grito e saiu correndo. Voltou com o médico, que me olhou como se estivesse vendo um fantasma. A senhora estava com parada cardíaca quando chegou aqui. Ele falou devagar, como se não acreditasse no que estava vendo. Tecnicamente, a senhora morreu e voltou. Tentei falar, mas não saía voz. A garganta estava toda queimada por dentro. Foi só 2 dias depois que consegui falar de novo. E aí me contaram tudo. A igreja tinha pegado fogo na noite de sábado.
O padre Tomás viu as chamas do quarto dele e correu para chamar ajuda, mas quando conseguiram controlar o fogo, já não tinha sobrado quase nada. Acharam meu corpo no que restou do altar, abraçada com a imagem de Nossa Senhora. Me deram como morta na hora, mas quando foram me levar, perceberam que ainda tinha um fio de vida. Juvenal tinha chegado logo depois que o fogo começou, e foi ele quem insistiu para me levar para o hospital, mesmo todos achando que era inútil. Tinha queimadura de 2º e 3º grau em 70% do corpo. Os médicos disseram que era impossível alguém sobreviver àquilo, ainda mais na minha idade, que já não era pouca. Mas lá estava eu, provando que eles estavam errados. As enfermeiras começaram a me chamar de a santa que voltou da chama, meio de brincadeira, meio com respeito de verdade. Uma delas me contou, aos cochichos, que a imagem de Nossa Senhora que estava comigo foi encontrada sem um arranhão. Nem o manto azul dela tinha chamuscado, mesmo com tudo em volta virado cinza. O mais estranho era que meu rosto tinha sido poupado. Tinha queimadura no corpo todo, principalmente nas costas, onde a pele ficou toda enrugada e vermelha depois. Mas o rosto só tinha umas marcas leves, nada que me desfigurasse. Os médicos não sabiam explicar como isso era possível. Falaram que talvez eu tenha protegido o rosto com as mãos, mas as mãos também estavam queimadas. Era como se algo, ou alguém, tivesse protegido minha cara de propósito. Quando finalmente pude falar sem sentir que estava engolindo prego, a primeira coisa que perguntei foi pelo Juvenal. E aí veio a segunda paulada. Meu marido tinha sido preso, acusado de atear fogo na igreja e matar a própria mulher. Segundo a polícia, que já tinha o bolso cheio do dinheiro do Ernesto, Juvenal tinha brigado comigo na frente de todo mundo durante a reunião e jurado que eu ia me arrepender. Testemunha comprada tinham confirmado essa mentira descarada. Padre Tomás tinha tentado defender ele, mas sua palavra sozinha não era o bastante contra a montanha de dinheiro que a companhia tinha jogado para sujar o nome do meu marido. Foi aí que tomei a decisão que mudou tudo. Pedi para falar com o médico-chefe em particular. Quando ele veio, falei sem rodeio. Doutor, preciso que o senhor me declare morta. Ele me olhou como se eu tivesse ficado doida com o calor do fogo. Expliquei tudo. Sobre a companhia, sobre as terras, sobre o Ernesto, sobre a prisão do Juvenal. Falei que minha única chance de salvar meu marido e fazer justiça era se ninguém soubesse que eu tinha sobrevivido. Precisava de tempo para juntar prova, e só conseguiria isso se todos achassem que eu tinha morrido no incêndio. O doutor era um homem bom, desses que ainda existiam na época. Balançou a cabeça devagar e disse: "A senhora está pedindo para eu falsificar um atestado de óbito. Isso é crime." Olhei bem nos olhos dele e respondi: "Maior crime é deixar quem tacou fogo numa igreja com gente dentro sair sem castigo." Ele ficou quieto por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, suspirou fundo e falou: "Vou fazer o que a senhora pede, mas com uma condição. Quando tudo isso acabar, quero saber a história completa." Prometi que ele seria o primeiro a saber. Assim, oficialmente, Conceição Matos Silveira morreu no dia 12 de março de 1978, vítima de queimaduras graves após o incêndio criminoso na Igreja do Divino. Corpo não identificável devido aos danos severos, enterrado no cemitério municipal 3 dias depois. Meu funeral aconteceu sem mim. Meus filhos choraram numa cova vazia. Juvenal, da cadeia, não pôde nem se despedir. E eu, escondida numa sala isolada do hospital, ouvia o sino dobrando por mim enquanto fazia plano de como ia renascer da cinza feito uma fênix. Foi a irmã Lourdes, enfermeira-chefe do hospital, quem me ajudou a sair escondida quando já estava forte o bastante para andar. Ela me levou para a casa de uma prima dela, Dona Sebastiana, uma benzedeira que morava num sítio isolado na Serra do Espinhaço. Lá fiquei por quase 2 meses, recuperando as forças, deixando as feridas cicatrizar o melhor que podiam. A cada dia que passava, o ódio por Ernesto Vasconcelos crescia dentro de mim, mas não era um ódio que cega. Era um ódio frio, calculista, paciente.
O tipo de ódio que espera o momento certo para dar o bote. Eu já não era mais a mesma Conceição. Aquela que entrou na igreja naquela noite tinha ficado para trás, virado cinza junto com o altar e os bancos. A que saiu da chama era outra mulher. Uma que tinha morrido e voltado. Uma que tinha sentido a pele derreter e os pulmões queimar, e mesmo assim continuava respirando. Uma que agora tinha um único objetivo na vida: provar a inocência do marido e fazer Ernesto Vasconcelos pagar pelo que fez, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse nessa terra. Mas espera lá, antes de ir direto para o final, preciso contar essa história lá do começo da minha vida, senão você não vai entender direito como foi que eu cheguei até aquele fogo e principalmente porque tinha gente querendo me ver morta daquele jeito. Não foi da noite pro dia que o Ernesto Vasconcelos decidiu me botar num caixão, não. Foi coisa de anos, que começou lá atrás, quando eu ainda era menina correndo descalça pelas beiradas do Jequitinhonha. Nasci em 1942, filha de seu Geraldo Garimpeiro e dona Zulmira, parteira da região. Nossa casa era um ranchinho de pau a pique com chão de terra batida, mas nunca faltou comida na mesa nem amor naquela família. Desde pequetita, com uns 5 anos de idade, já acompanhava meu pai no garimpo. Ele costumava dizer: "Essa menina tem um dom, minha véia. Tem um oi de gavião para enxergar o que brilha na lama." E era verdade. Enquanto os outros garimpeiros passavam hora e hora peneirando o cascalho para achar uma lasquinha de pedra que valesse alguma coisa, eu olhava para o chão e dizia: "Pai, cava ali." Quase sempre tinha alguma coisa boa esperando. Uma ametista, um cristal, às vezes até uma turmalina pequena. Não era vida fácil não, viu? Garimpo é trabalho que judia do corpo, que deixa a coluna torta antes dos 40 e as mãos calejadas antes dos 10. A gente acordava com o sol nascendo e só parava quando ele já tinha ido embora faz tempo. Mas tinha uma liberdade que hoje em dia quase ninguém conhece. Éramos donos do nosso tempo, do nosso suor. O que a gente achava era nosso por direito, ou pelo menos era o que a gente pensava naquela época de inocência. Não tinha patrão gritando, não tinha sirene marcando hora. Era nós e o rio, a terra, as pedras. Cresci com os pés na lama do Jequitinhonha e o coração cheio de sonhos simples. Queria ser igual minha mãe, conhecida e respeitada por todo mundo. Dona Zulmira tinha mão santa para pegar menino. Diziam que criança que nascia nas mãos dela nunca adoecia de coisa grave. Também era rezadeira, conhecia a oração para todo tipo de mal. Aprendi com ela a conhecer as ervas, a benzer quebranto, a fazer chá que curava desde dor de barriga até mal de amor. Coisas que muita gente hoje torce o nariz e chama de superstição, mas que salvou mais vida naquele sertão do que muito doutor formado. Estudei pouco, só até a 3ª série. A professora vinha de longe, montada num jegue, para dar aula numa sala improvisada debaixo de um pé de manga. Aprendi a ler, escrever e fazer conta, e isso já era mais do que muita gente na região. O resto da educação veio da vida mesmo, da observação, do trabalho duro. Com 12 anos, eu já ajudava minha mãe nos partos. Com 15, já sabia encontrar água usando forquilha de árvore. Com 16, já conhecia cada palmo de terra da região e sabia onde era mais provável achar pedra boa. Foi nessa época que conheci o Juvenal. Ele tinha chegado na região como capataz de uma mineradora pequena, a primeira empresa que apareceu por lá, querendo organizar o garimpo que antes era só de gente solta, trabalhando por conta própria. Juvenal não era homem ruim, não. Diferente de muito capataz, ele tratava os garimpeiros com respeito, conversava de igual para igual, aprendia com os mais velhos. Logo ganhou a simpatia do povo, inclusive do meu pai, que era dos mais respeitados por conhecer cada curva do rio como ninguém. O Juvenal vinha sempre lá em casa para conversar com meu pai sobre os melhores lugares para garimpar. Uma vez, me pegou mostrando para meu pai uma turmalina verde que tinha achado. Ele olhou espantado e perguntou se tinha sido eu mesmo que tinha achado aquilo. Meu pai, orgulhoso, falou: "Foi sim. Ação tem olho bom para pedra, melhor que muito garimpeiro velho por aí."
Juvenal ficou me olhando diferente depois daquele dia. Eu já tinha 17 anos, e apesar de magricela por causa da vida dura, já era moça feita. Não demorou muito e ele pediu permissão para o meu pai para me namorar. Casamos no ano seguinte, numa cerimônia simples na igreja do povoado, com festa que durou 2 dias. Foi o padre mais velho, que veio antes do padre Tomás, quem abençoou a união. Fomos morar numa casa melhor que a dos meus pais, de tijolo e telha, que a mineradora tinha dado para o Juvenal como parte do pagamento. Não era luxo não, mas para quem nasceu em rancho de pau a pique, parecia um palácio. Os primeiros anos de casada foram os mais felizes da minha vida. Juvenal era bom marido, trabalhador, respeitador. Ele ganhava um salário da mineradora e eu continuava ajudando meu pai no garimpo de vez em quando, além de começar a pegar criança igual minha mãe. Logo vieram os filhos, primeiro o João, depois a Maria, por último o Toninho. 3 crianças saudáveis, bonita, que era a alegria da nossa casa. A vida era simples, mas a gente não passava necessidade. Tinha o suficiente para comer, para as crianças ir na escola, para guardar um dinheirinho para o caso de doença. Tudo mudou quando meu pai descobriu aquela jazida. Ele já estava velho, perto dos 70, mas ainda ia para o garimpo todo dia, mais por gosto que por precisão. Foi numa tarde de sexta-feira, nunca vou esquecer, que ele chegou lá em casa, ofegante, os olhos brilhando igual de menino. São, ele falou baixinho, como se as paredes pudessem ouvir. Achei uma coisa que vai mudar a vida de todo mundo. Tirou do bolso um saquinho de pano e derramou o conteúdo na mesa da cozinha. Era diamante. Não 1 ou 2, mas uma mão cheia. Alguns pequeno, outros do tamanho da unha do dedão. Pai, onde o senhor achou isso tudo? Perguntei, sem acreditar no que estava vendo. Ele explicou que tinha seguido um veio novo, numa área que ninguém dava muita atenção, na divisa da nossa terrinha com a fazenda do compadre Sebastião. Tem muito mais lá, minha filha, muito mais. E o melhor, tá na nossa terra, não na terra da mineradora. Naquela noite não consegui dormir direito. Aqueles diamantes significava que a gente podia finalmente ter uma vida mais confortável. Pensei nas crianças, na escola melhor que podiam estudar, na casa nova que podíamos construir. Juvenal ficou dividido quando contei para ele. Por um lado, ficou feliz com a descoberta. Por outro, sabia que isso podia trazer problema com a mineradora onde ele trabalhava. São, ele me disse. Vamos com calma. Não conta isso para ninguém por enquanto. Mas segredo em lugar pequeno é igual fogo em palhada. Espalha rápido. Não sei se foi algum vizinho que ouviu nossa conversa, se foi alguém que viu meu pai cavucando naquela área, ou se foi pura coincidência mesmo. O fato é que menos de 1 mês depois, apareceu por lá um homem que ia mudar nossas vidas para sempre, e não para o bem. Ernesto Vasconcelos chegou num carro preto, daqueles grande, acompanhado de 2 homens de terno que mais parecia capanga que secretário. Se apresentou como dono da Companhia Progresso Mineral, uma empresa grande de Belo Horizonte que estava interessada em investir na região. No começo, ele parecia simpático. Visitou cada família do povoado, conversou com todo mundo, fez promessa de emprego, de melhoria, de progresso como o próprio nome da empresa dele dizia. Falou que ia construir escola, posto de saúde, asfaltar a estrada. O povo mais simples acreditou. Quem já tinha vivido mais, como meu pai, ficou com o pé atrás. Não demorou para mostrar as verdadeira intenção. Começou a procurar os donos de terra da região, oferecendo comprar tudo. Primeiro oferecia um preço justo. Se a pessoa recusasse, a oferta ia baixando em vez de subir. E se continuasse recusando, começava as ameaças veladas. Seria uma pena se acontecesse algum acidente com sua criação. Essa região, às vezes, tem tanto incêndio no tempo da seca, coisa desse tipo. Alguns vizinhos mais fracos de espírito venderam logo. Outros resistiram um pouco mais, mas acabaram cedendo quando a pressão aumentou. Nós, não. Meu pai, já perto dos 70, mas ainda com força de touro e cabeça dura como pedra, bateu o pé. Essa terra foi do meu pai, que foi do pai dele. Vou passar para os meus filhos e neto. Não está à venda nem que me ofereça todo o dinheiro do mundo.
Juvenal, que agora já tinha largado o emprego na outra mineradora menor, que também tinha sido comprada pela companhia do Ernesto. Apoiou meu pai. Eu também não queria vender de jeito nenhum. Aquela terra não era só um pedaço de chão, era nossa história, nosso sustento, nosso lugar no mundo. Foi aí que começou o que o povo depois chamou de Guerra do Minério. Não era guerra com fuzil e canhão igual essas que dá no jornal, mas era guerra do mesmo jeito, com morto e tudo. Primeiro foram os pequenos incidentes. Uma cerca cortada aqui, uma criação que amanhecia morta ali, um poço que aparecia entupido do nada. Coisa que podia ser acidente, mas todo mundo sabia que não era. Depois vieram coisas mais graves. A casa do seu Quincas, que também tinha se recusado a vender, pegou fogo numa noite de sábado. Por sorte, não tinha ninguém dentro. O filho do compadre Zé Pretinho foi espancado quando voltava da cidade. O Bastião, um garimpeiro antigo que conhecia a região como ninguém, sumiu por 3 dias e apareceu todo machucado, sem falar coisa com coisa. Quando viu que a intimidação não estava funcionando com todo mundo, Ernesto mudou de tática. Apareceu com um bando de homem armado de papel, dizendo que era fiscal, advogado, engenheiro. Segundo eles, nossas terras não tinham documento válido. A gente era posseiro, não proprietário legítimo. Mostrava um papel cheio de carimbo, assinatura, coisa que gente simples mal conseguia entender. Diziam que a gente tinha que sair porque a terra não era nossa, nunca tinha sido. Era mentira descarada, claro. Meu avô tinha registro daquela terra desde o tempo do imperador. Mas quem ia acreditar na palavra de uma família de garimpeiro contra os papel oficial da companhia? Foi nessa época que o padre Tomás chegou na nossa comunidade. Homem jovem ainda, na casa dos 30, com fogo no olhar e a Bíblia sempre debaixo do braço. Diferente de muito padre que só queria saber de reza e procissão, padre Tomás tinha estudado direito antes de entrar para o seminário. Entendia de lei, de papel, de direito das pessoas. Logo que chegou e viu a situação, tomou as dor do povo. Começou a usar o sermão de domingo para falar não só de Deus, mas de justiça terrena também. Meus irmãos, ele dizia do altar, Jesus expulsou os vendilhões do templo porque eles estavam profanando a casa de Deus com sua ganância. Da mesma forma, não podemos permitir que a ganância de poucos expulse vocês da terra que Deus lhes confiou. O povo saía da missa fortalecido, com coragem renovada. Padre Tomás também ajudava de forma prática. Usava seus conhecimentos de direito para orientar as famílias, escrevia carta para a autoridade, contatou até um advogado amigo dele de Belo Horizonte, que começou a nos ajudar de graça. A Igreja do Divino virou o centro da resistência. Era lá que a gente se reunia para discutir estratégia, para se organizar, para se fortalecer. Juvenal logo se destacou como uma das lideranças. Talvez por já ter trabalhado numa mineradora, ele entendia como essas empresas funcionavam, conhecia suas táticas. Foi ele quem organizou um grupo de homens da comunidade para fazer ronda à noite, para evitar acidente nas propriedades. Foi ele também quem teve a ideia de reunir documento antigo, foto de família, qualquer coisa que provasse que a gente estava naquela terra há gerações. Ernesto logo percebeu que a igreja e o padre Tomás eram o maior obstáculo para os planos dele. Primeiro tentou comprar o padre, oferecendo dinheiro para a reforma da igreja em troca de neutralidade. Padre Tomás não só recusou, como denunciou a tentativa de suborno no sermão do domingo seguinte, sem citar nome, mas deixando bem claro de quem estava falando. Depois, Ernesto tentou pressionar o bispo da diocese para transferir o padre. Também não funcionou. O bispo, por sorte, era homem íntegro que conhecia o padre Tomás do seminário e confiava nele. Vendo que não conseguia intimidar nem o padre, nem as famílias mais resistentes como a nossa, Ernesto decidiu partir para a ação mais direta. Numa noite, quando estava todo mundo dormindo, nossa casa foi alvejada por tiro. Acordei com o barulho de vidro quebrando e madeira estilhaçando. Juvenal me puxou para o chão junto com ele, gritando para as crianças também se abaixarem.
Ficamos deitados no chão por quase 1 hora, ouvindo o tiro passar por cima da nossa cabeça. Quando finalmente parou, contamos mais de 20 marcas de bala nas paredes da casa. No dia seguinte, achamos um bilhete pregado na porta. Da próxima vez não vamos errar. Não tinha assinatura, claro, mas todo mundo sabia de quem tinha vindo a ameaça. Levamos o bilhete e as cápsulas de bala que encontramos para a delegacia, mas o delegado, que já tinha o bolso forrado pelo dinheiro do Ernesto, disse que não podia fazer nada sem prova concreta. Pode ter sido qualquer um, ele falou, mal escondendo um sorrisinho. Tem muito bandido nessa região. Você já enfrentou um poderoso sabendo que podia perder tudo? É fácil julgar quem desiste quando não se sente o gosto do medo na boca. Me conta aí nos comentários se você aguentaria firme ou correria com a primeira ameaça. Porque ali, naquele momento, com marca de tiro na parede da minha casa e meus filhos chorando de medo, confesso que pensei em desistir. Pensei em pegar o dinheiro que ofereciam, que nem era tão pouco assim, e ir embora para a cidade grande, recomeçar a vida longe daquela guerra. Juvenal percebeu minha hesitação e segurou minhas mãos trêmulas nas dele. São, ele falou olhando bem nos meus olhos. Se a gente correr agora, vai correr pro resto da vida. Não é só da terra que eles querem tomar posse, é da nossa dignidade, do nosso direito de escolher como viver. Se a gente aceitar ser expulso daqui, que exemplo estamos dando pros nossos filhos? Ele estava certo, claro. Mas o medo é bicho danado que come a gente por dentro, que tira o sono, que faz a gente duvidar das próprias convicções. Naquela noite, chorei escondido no quintal, para a criança não ver. Chorei de medo, de raiva, de impotência. Mas quando amanheceu, tinha secado as lágrimas e endurecido o coração. Se era a guerra que o Ernesto queria, era a guerra que ele ia ter. O ataque à nossa casa, em vez de nos amedrontar, acabou unindo ainda mais a comunidade. Os vizinhos que ainda estavam em cima do muro perceberam que se nem as crianças estavam sendo poupadas, ninguém estaria seguro. No domingo seguinte, a Igreja do Divino ficou lotada como nunca tinha ficado. Gente que nem era muito de ir em missa apareceu para mostrar apoio. Padre Tomás fez um sermão de levantar defunto, falando sobre Davi e Golias, sobre como a coragem e a fé podia vencer o poder do dinheiro e das armas. Depois da missa, tivemos uma reunião grande com quase todas as famílias da comunidade. Decidimos que ninguém mais negociaria sozinho com a companhia. Qualquer oferta, qualquer ameaça seria discutida em grupo. Também decidimos documentar tudo. Cada ameaça, cada dano à propriedade, cada violência. O afilhado do Padre Tomás, que era estudante de jornalismo em Belo Horizonte, começou a vir nos fins de semana para fotografar, entrevistar o povo, montar um dossiê sobre o que estava acontecendo. A ideia era levar tudo para a imprensa da capital, para o Ministério Público, para qualquer autoridade que não tivesse ainda caído na conversa do Ernesto. Esse movimento só deixou o Ernesto mais furioso. As ameaças aumentaram, as violências também. 2 famílias que estavam forte na resistência tiveram suas plantações destruídas. O carro do advogado que estava nos ajudando foi sabotado na estrada. Por sorte, ele só teve ferimento leve quando capotou. O poço que abastecia várias casas, incluindo a nossa, apareceu contaminado com óleo. Mas em vez de nos enfraquecer, cada ataque desse só fortalecia nossa união. Começamos a compartilhar comida, água, ferramentas. Quem tinha espingarda ajudava a proteger quem não tinha. As mulheres se organizaram para cuidar das crianças em grupo, liberando mais gente para trabalhar e vigiar. Foi nesse clima que chegamos àquela fatídica reunião na igreja, na noite do incêndio. Padre Tomás tinha convocado todo mundo porque finalmente tinha conseguido documentos que provavam a falsificação feita pela companhia. Um funcionário do cartório de registro de imóveis, com peso na consciência, tinha procurado o padre em segredo e entregado cópia de documento original junto com as versões adulteradas que a companhia tinha apresentado. Era a prova definitiva de que Ernesto estava usando fraude para tentar tomar nossas terras. O plano era mostrar esses documentos para todo mundo na reunião,
depois encaminhar cópia para o advogado em Belo Horizonte, que levaria direto para o juiz federal, fora do alcance dos políticos local que já estavam comprado. Era nosso trunfo, nossa esperança de finalmente virar o jogo. Por isso o Ernesto estava tão desesperado a ponto de atear fogo numa igreja com gente dentro. Ele sabia que se aqueles papéis chegassem na justiça de verdade, longe do juiz que ele comprava com dinheiro e ameaça, o império dele ia começar a desmoronar. E foi assim que eu acabei sozinha dentro da igreja naquela noite, depois que todo mundo já tinha ido embora. O que aconteceu depois, você já sabe. O fogo, o desespero, a sensação de morte chegando, o abraço na imagem de Nossa Senhora. O que você ainda não sabe é o que aconteceu depois que acordei no hospital. Como consegui me fingir de morta? Como me infiltrei na casa do próprio Ernesto? Como reuni as provas que finalmente botaram ele atrás das grades? E principalmente, como apareci ressuscitada no meio do julgamento do meu marido, virando a mesa completamente. Mas essa parte da história é tão cheia de reviravolta que merece ser contada com calma. Porque se tem uma coisa que aprendi na vida, é que a vingança, para ser bem servida, tem que ser comida fria. E a minha esfriou por quase 6 meses antes de ser colocada na mesa. Já te contei como cresci, como conheci o Juvenal, como descobrimos a jazida e como o demo encarnado chamado Ernesto Vasconcelos apareceu para infernizar nossa vida. Agora vou contar com mais detalhe como foi aquela noite maldita na igreja. Tem parte dessa história que já falei por cima, mas tem coisa que ainda não contei para ninguém, nem para o Juvenal. Coisa que ficou guardada aqui dentro, fechada a 7 chaves. Mas agora, tantos anos depois, acho que já posso abrir esse baú sem medo do que vai sair de dentro. Era uma noite de sábado, 10 de março de 1978. Lembro da data como se fosse ontem. Tinha chovido de tarde, aquela chuvinha fina que molha tudo, mas não limpa o ar, deixa ele pesado, grudento. A terra estava úmida, com aquele cheiro de barro molhado que até hoje me lembra do Vale do Jequitinhonha. O céu estava limpando quando saí de casa. Dava para ver umas estrelas aparecendo entre as nuvens que iam embora. Noite bonita, pensei, sem imaginar que quase seria minha última. Padre Tomás tinha convocado uma assembleia especial na Igreja do Divino. Não era dia de missa nem de novena, então todo mundo sabia que era coisa importante. Nos dias anteriores, ele tinha passado de casa em casa avisando: não faltem, é sobre o futuro de todos nós. A igreja ficava no centro do povoado, uma construção simples de madeira pintada de branco, com uma torre pequena onde ficava o sino. Era a construção mais antiga da região, feita pelos primeiros moradores, muito antes de qualquer um de nós nascer. Não era grande coisa comparada com as igrejas da cidade, mas para nós era especial. Era onde a gente batizava os filhos, casava, enterrava os mortos. Era o coração da comunidade, o lugar onde todo mundo se encontrava não só para rezar, mas para discutir os problemas, para celebrar as conquistas, para manter vivo o sentimento de que éramos um povo só. Juvenal saiu mais cedo de casa porque tinha combinado de passar na casa do compadre Zé Pretinho para buscar uns documentos antigos que podiam ajudar na nossa causa. Falou que encontrava comigo direto na igreja. Arrumei as crianças, o João de 15 anos, a Maria de 12 e o Toninho de 8, e deixei eles na casa da minha comadre Cleusa, que morava perto da igreja. Não achava bom levar criança para uma reunião que podia esquentar, ainda mais depois dos tiros na nossa casa. Fui sozinha, caminhando devagar, sentindo o peso dos acontecimentos recentes nas costas. Quando cheguei, a igreja já estava quase cheia. Tinha umas 30 pessoas lá dentro, praticamente toda a comunidade que ainda resistia à expressão da companhia. Sentei num banco do meio, guardando lugar para o Juvenal. O burburinho era grande, todo mundo cochichando, especulando sobre o que o padre tinha de tão importante para mostrar. Vi o velho Sebastião, que tinha quase 90 anos e era o morador mais antigo, sentado na primeira fileira com seu chapéu de palha no colo. Vi a dona Nair, viúva do Juca Pedreiro, que tinha perdido o marido num acidente suspeito na pedreira depois que ele se recusou a vender a terrinha deles.
Vi o professor Agenor, que dava aula para os meninos da região e também ajudava na resistência, escrevendo carta para a autoridade. Era um retrato do que restava da nossa gente depois de tanto assédio e violência da companhia. Padre Tomás chegou pouco depois, carregando uma pasta de couro marrom debaixo do braço. Não vestia a batina completa, só a camisa preta com colarinho branco. Tinha olheira funda, sinal de que não dormia direito fazia tempo. Subiu no pequeno altar e fez sinal para todo mundo se acalmar. O burburinho foi morrendo aos poucos, até que só se ouvia o cricrilar dos grilos lá fora e o ocasional pio de coruja. Meus irmãos e irmãs, ele começou com voz firme. Agradeço a presença de todos nesta noite. O que vou mostrar agora pode mudar o rumo da nossa luta. Abriu a pasta e tirou um bolo de papel. Graças a uma pessoa corajosa do cartório de registro de imóveis, cujo nome não posso revelar por segurança dela, conseguimos finalmente a prova de que a Companhia Progresso Mineral está usando documentos falsificados para tomar nossas terras. Um murmúrio de espanto percorreu a igreja. Padre Tomás ergueu as mãos pedindo silêncio e continuou. Tenho aqui cópias dos documentos originais de propriedade de várias famílias, incluindo os Matos, o Silveira, os Pretinho e o Sebastião. E ao lado, os documentos adulterados que a companhia apresentou ao juiz de comarca. A falsificação é evidente até para olhos leigos. Alteraram datas, nomes, limites de terra. Em alguns casos, simplesmente forjaram documentos inteiros, com assinaturas falsas de pessoas que já morreram há décadas. Nesse momento, a porta da igreja se abriu e Juvenal entrou, acompanhado do compadre Zé Pretinho. Os dois pareciam agitados, olhando para trás como se tivessem sendo seguidos. Juvenal veio direto para o meu lado e sussurrou no meu ouvido. Tem homem do Ernesto rondando por perto. Vi o carro do Tiãozinho parado atrás da venda do seu neco. Senti um arrepio subindo pela espinha. Tiãozinho era o capanga mais perigoso do Ernesto, conhecido por sua crueldade. Padre Tomás não percebeu a agitação e continuou explicando os documentos. Mostrou como as datas tinham sido alteradas, como a assinatura tinham sido falsificada, como carimbos falsos tinham sido adicionados. O mais grave, ele disse, é que encontramos evidências de que o juiz Meireles, que tem dado ganho de causa à companhia em todos os processos, recebeu uma quantia considerável em uma conta no exterior. Temos extratos bancários que provam isso. Agora, o burburinho era geral. Isso já não era só sobre grilagem de terra, era corrupção de autoridade, crime muito mais grave. Padre Tomás deixou todo mundo absorver a informação por 1 minuto. Depois, ergueu a voz novamente. Amanhã mesmo vou a Belo Horizonte entregar tudo isso ao Ministério Público Federal e a um jornalista amigo do jornal Estado de Minas. Essas provas não ficarão nas mãos da justiça local, que já sabemos estar comprometida. Vamos direto às instâncias superiores. Foi quando ouvimos um barulho estranho do lado de fora, como um carro freando bruscamente. Juvenal se levantou, tenso, junto com outros homens. Padre Tomás, percebendo a inquietação, tentou acalmar os ânimos. Não se preocupem, estamos em casa de Deus, ninguém ousaria. Ele não chegou a terminar a frase. A porta se abriu com violência e 3 homens armados entraram. Reconheci na hora o Tiãozinho, com sua cicatriz no rosto e seus olhos pequeno e maldoso. Perdão pela interrupção, padre. Ele disse com um sorriso torto, a mão apoiada no revólver na cintura. Mas o doutor Ernesto ficou sabendo dessa reuniãozinha e achou que devia mandar uns representantes. O povo se encolheu nos bancos, mãe abraçando filho, marido puxando mulher para trás de si. Padre Tomás, porém, não se intimidou. Guardou calmamente os documentos na pasta e encarou os invasor. Esta é a casa de Deus, Senhor. Armas não são bem-vindas aqui. Peço que se retire. Tiãozinho deu uma gargalhada seca. A gente vai, padre, mas antes queremos dar uma olhadinha nesses papel aí. Ouvimos dizer que o senhor anda espalhando mentira sobre o doutor Ernesto. Ele começou a subir os degraus do altar,
mas vários homens da comunidade se levantaram, incluindo Juvenal. Formaram uma barreira humana entre os capanga e o padre. "Aqui vocês não passam", Juvenal falou, a voz firme apesar do perigo evidente. "Voltem para o chiqueiro de onde saíram e digam para o seu patrão que documento vai sim para a Justiça Federal e que a casa dele vai cair." Por um momento, achei que ia ter tiroteio ali mesmo, dentro da igreja. Tiãozinho chegou a sacar o revólver, e os outros capanga também. Mas aí, o sino da igreja começou a tocar. Depois, descobrimos que foi o menino do Sebastião que subiu escondido na torre e puxou a corda. Aquele som repentino assustou todo mundo e alertou o resto do povoado de que algo estava acontecendo. Logo se ouviu vozes lá fora, gente chegando. Tiãozinho guardou a arma, contrariado. "Isso não acabou", ele rosnou. "O doutor Ernesto não vai deixar um bando de caipira e um padre metido a valente acabar com os negócios dele." Fez um gesto para os companheiros e eles saíram rapidinho antes que mais gente chegasse. Ouvimos o carro arrancando com força, jogando pedra e terra para todo lado. O clima na igreja ficou pesado depois disso. Padre Tomás tentou retomar a reunião, mas a interrupção violenta tinha quebrado a energia. Muita gente ficou com medo, querendo ir para casa cuidar do seu. Juvenal sugeriu que a reunião fosse encerrada por segurança e que cada família levasse uma cópia dos documentos principal, para que não estivessem todos no mesmo lugar. O padre concordou, distribuiu as cópias e guardou os original na pasta. "Amanhã cedo, antes do amanhecer, parto para Belo Horizonte", ele anunciou. "Quanto menos gente souber o horário exato, melhor. Rezem por mim e pela nossa causa." Deu a bênção final e a assembleia foi se dispersando aos poucos. Juvenal me deu um beijo rápido e disse que ia buscar as crianças na casa da comadre Cleusa, depois passaria na casa do compadre Zé Pretinho para decidir quem acompanharia o padre na viagem. Era importante que ele não fosse sozinho, para a própria segurança. Fiquei para trás para ajudar a arrumar a igreja, como sempre fazia. Gostava desse momento de calmaria depois das reuniões, quando podia pensar nas coisas que tinha ouvido, organizar as ideias. Além disso, tinha um carinho especial por aquele lugar sagrado. Arrumei os bancos que tinham sido movidos, varri o chão, ajeitei os arranjos de flor no altar. Padre Tomás agradeceu a ajuda, guardou os documentos original no pequeno cofre que ficava na sacristia e se despediu. "Não demore muito, Conceição", ele recomendou antes de sair. "A noite não está para atrasos." Prometi que terminaria logo e ele foi embora, caminhando apressado em direção à casa paroquial que ficava do lado da igreja. Fiquei sozinha, varrendo e cantarolando baixinho um hino que minha mãe me ensinou quando eu era menina. A igreja já estava quase pronta quando ouvi aqueles barulhos do lado de fora. No começo, achei que fosse o Juvenal voltando para me buscar, mas algo no som me fez parar. Não era um passo normal. Era gente tentando andar sem fazer barulho, pé na pontinha, cuidadoso. E tinha mais de uma pessoa, dava para perceber. Larguei a vassoura e fui até a porta para ver quem era. Foi quando senti aquele cheiro forte de gasolina. Meu coração disparou na hora. Colei o ouvido na porta e ouvi cochichos. Reconheci a voz do Tiãozinho. "Joga mais daquele lado, tem que pegar tudo." Outra voz respondeu. "E se tiver alguém lá dentro ainda?" Tiãozinho deu uma risada maligna. "Melhor ainda. Menos uma praga para incomodar o doutor Ernesto." Corri para a porta dos fundos na sacristia, tentando não fazer barulho. Estava trancada por fora. Voltei correndo para a porta principal e tentei abri-la, mas também não consegui. Tinham bloqueado a saída de propósito para ninguém escapar. Comecei a bater na porta, a gritar por socorro. Foi quando vi o primeiro clarão por baixo da porta. O fogo tinha começado. Em questão de segundo, as chamas começaram a subir pela madeira velha e seca da igreja. A porta virou uma cortina de fogo, impossível de atravessar. Fumaça preta começou a encher o ambiente, fazendo meus olhos arder e a garganta fechar. Tentei as janelas, mas eram pequenas demais para passar um adulto, e mesmo assim,
Estavam fechadas com tábua por fora. Uma precaução que a gente mesmo tinha tomado depois de umas crianças quebrarem os vitral jogando pedra. O fogo se espalhou com uma rapidez assustadora. A madeira do piso, do teto, dos bancos, tudo alimentava as chamas. O barulho era apavorante. Estalido, estrondo, a madeira gemendo como se tivesse vida. O calor aumentava a cada segundo, me empurrando para o centro da igreja, cada vez mais encurralada. A fumaça ficava mais densa, me fazendo tossir até quase vomitar. Tentei me abaixar para buscar ar mais limpo perto do chão, mas mesmo ali já estava ficando irrespirável. Não tenho vergonha de dizer que naquela hora rezei como nunca tinha rezado na vida. Não era reza bonita não, dessas que padre ensina. Era um pedido desesperado de quem está vendo a morte chegando e não quer ir ainda. Meu Deus, me ajuda! Não deixa eu morrer assim! Meus filhos precisam de mim. Chorava e tossia, o suor escorrendo pelo rosto, misturando com as lágrimas. Mas Deus parecia surdo naquela noite. O teto começou a ceder em alguns pontos, pedaço de madeira em brasa caindo como chuva de fogo. Um deles atingiu meu ombro, queimando o vestido e a pele embaixo. A dor foi tão intensa que gritei, mas o grito se perdeu no rugido das chamas. Outro pedaço caiu perto do meu pé, e quando pulei para trás para evitar, pisei num que já tinha caído. Senti o cheiro da minha própria carne queimando, um cheiro que nunca vou esquecer enquanto viver. O ar foi ficando cada vez mais quente, cada vez mais difícil de respirar. Era como engolir lâmina de fogo a cada vez que puxava o ar. Meus pulmões pareciam estar sendo cozidos por dentro. Os olhos ardiam tanto que mal conseguia mantê-los abertos. O cabelo chamuscava, a pele parecia que ia derreter. Cada centímetro do meu corpo gritava de dor. Num momento de clareza desesperada, olhei ao redor e vi que havia apenas um lugar onde o fogo ainda não tinha chegado completamente. O altar. Talvez por ser de pedra em vez de madeira, ou talvez, como acreditei depois, por alguma proteção divina. Cambaleei até lá, tropeçando em destroço em chama, sentindo o vestido pegar fogo em vários pontos e tendo que bater com as mãos para apagar. Cheguei ao altar quase sem força, a visão já embaçada pela fumaça e pela falta de ar. Foi quando vi ela, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, no mesmo lugar de sempre, o rostinho preto sereno, apesar do inferno ao redor. Era uma imagem pequena, de uns 40 centímetros, que tinha sido doada por uma família da comunidade muitos anos atrás. Não era valiosa em dinheiro, mas era o coração espiritual daquela igreja, a santa que todo mundo ali venerava. Num impulso que não sei explicar até hoje, agarrei a imagem e abracei com toda a força. Não foi um gesto pensado, foi instintivo, como uma criança que se agarra na mãe quando está com medo. Caí de joelho, abraçada à santa, e fechei os olhos. O rugido do fogo era ensurdecedor agora, o calor insuportável. Pedaços do teto continuavam caindo, e eu sabia que era questão de minuto até que desabasse completamente. Nossa Senhora, sussurrei com o que restava de voz, leva eu para o céu, que aqui já virou o inferno. E esperei o fim, que parecia inevitável. Mas então aconteceu algo estranho. No meio daquele calor insuportável, senti uma espécie de frescor nas costas, exatamente onde a imagem tocava meu corpo. Era como se tivesse uma fonte de água gelada ali, um pequeno oásis no meio do deserto de fogo. A dor continuava em todo o resto do corpo, mas naquele ponto específico havia alívio. Abri os olhos surpresa e por um instante, juro pela alma da minha mãe, vi um manto azul me cobrindo, como se a própria santa tivesse saído da imagem e me envolvido com seu manto protetor. Claro que podia ser alucinação causada pela falta de oxigênio, pelo calor extremo. A mente faz coisa estranha quando o corpo está perto de desistir. Mas naquele momento, acreditei com toda a força que Nossa Senhora tinha vindo me buscar. Não para me levar para o céu ainda, mas para me proteger ali mesmo, no meio do fogo. O que aconteceu depois não lembro direito. Sei que ouvi um estrondo enorme,
provavelmente o teto desabando de vez. Senti uma pancada forte na cabeça e tudo ficou escuro. Meu último pensamento consciente foi: pronto, acabou. Vou encontrar minha mãe e meu pai no céu. E me entreguei ao escuro, ainda abraçada à imagem da santa. Não sei quanto tempo fiquei assim, no limiar entre a vida e a morte. Dizem que quando a gente está quase morrendo, a vida inteira passa na frente dos olhos como um filme. Comigo foi diferente. Não vi filme nenhum, só uma escuridão que foi clareando aos poucos, virando uma luz branca, depois formas embaçadas e, finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o rosto de uma enfermeira me olhando espantada. Doutor! Doutor! Ela acordou! A mulher gritou, largando a bandeja que carregava e correndo para fora do quarto. Tentei falar, mas não saía som. Minha garganta parecia forrada de lixa. Cada tentativa de engolir era uma tortura. Tentei me mexer, mas cada movimento trazia uma onda de dor tão intensa que lágrimas correram involuntariamente. Um médico entrou correndo no quarto, seguido por 2 enfermeiras. Era um homem de meia idade, cabelo grisalho nas têmporas, óculos de aro fino. Olhou para mim como se estivesse vendo um fantasma. Meu Deus do céu, ele murmurou, checando meus olhos com uma luzinha, depois meu pulso. É um milagre. Descobri depois que tinha ficado 3 dias inconsciente, entre a vida e a morte. Tinha sido levada para o hospital de Montes Claros, a cidade grande mais próxima, porque o postinho de Jequitinhonha não tinha recurso para tratar queimadura tão grave. Segundo os médicos, cheguei lá em parada cardíaca, tecnicamente morta, como o doutor mesmo disse. Fizeram reanimação por quase meia hora antes de conseguir fazer meu coração voltar a bater. As queimaduras cobriam quase 70% do meu corpo. 2º e 3º grau, as mais graves possível. O diagnóstico inicial era de que, mesmo se sobrevivesse, ficaria desfigurada e com sequela grave para o resto da vida. Os médicos disseram depois que nunca tinham visto nada igual. Alguém sobreviver a queimadura tão extensa e grave. O mais inexplicável de tudo era o estado do meu rosto e de parte das minhas costas. Enquanto o resto do corpo tinha queimadura horríveis, essas áreas estavam quase intactas. Os médicos teorizam que talvez eu tenha me protegido instintivamente, cobrindo o rosto com os braços. Mas isso não explicava as costas preservadas, justamente onde a imagem da santa tinha ficado apoiada. Falando nisso, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada ao meu lado nos escombros, completamente intacta. Nem o manto azul tinha chamuscado. Foi isso que começou os rumores de milagre. As enfermeiras do hospital, gente simples e de fé como eu, logo deram o apelido de a Santa que voltou das chamas. Colocaram a imagem numa mesinha ao lado da minha cama, e eu podia jurar que ela sorria para mim quando ninguém mais estava olhando. Levei mais alguns dias até conseguir falar direito e entender tudo o que tinha acontecido enquanto eu lutava pela vida naquela cama de hospital. Foi a irmã Lourdes, uma freira que também trabalhava como enfermeira-chefe, quem me contou os detalhes que faltavam. A igreja tinha pegado fogo na noite de sábado. O padre Tomás viu as chamas do quarto dele e correu para chamar ajuda, mas quando conseguiram controlar o fogo, já não tinha sobrado quase nada. Acharam meu corpo no que restou do altar, abraçada com a imagem de Nossa Senhora. Me deram como morta na hora, mas quando foram me levar, perceberam que ainda tinha um fio de vida. Juvenal tinha chegado logo depois que o fogo começou e foi ele quem insistiu para me levar para o hospital, mesmo todos achando que era inútil. Mas o pior estava por vir. Enquanto eu lutava pela vida, a companhia do Ernesto espalhou a versão de que o incêndio tinha sido causado pelo próprio Juvenal, num acesso de ciúme. Segundo testemunha comprada, ele tinha me visto conversando com o padre Tomás depois da reunião e, achando que havia algo entre nós, voltou mais tarde e ateou fogo na igreja, sabendo que eu ainda estava lá dentro. Era uma mentira descarada, claro. Qualquer um que conhecesse Juvenal sabia que ele seria incapaz de tal coisa. Mas a polícia, comprada pelo Ernesto como sempre,
aceitou a versão e prendeu meu marido, acusado de homicídio e incêndio criminoso. Padre Tomás tentou defender ele, dizendo que tinha visto os homens do Ernesto rondando a igreja antes do fogo começar. Mas sua palavra sozinha não era o bastante contra a montanha de dinheiro que a companhia tinha jogado para sujar o nome do meu marido. E o pior, os documentos original que provariam a fraude da companhia tinham sido destruídos no incêndio. O cofre da sacristia não resistiu ao calor extremo. As cópias distribuídas para o povo também tinham sumido misteriosamente, provavelmente obra dos capanga do Ernesto que invadiram as casas durante a confusão do incêndio. Padre Tomás, ameaçado de morte, tinha sido transferido às pressas para outro estado pelo bispo, que temia por sua segurança. Era como se tudo que a gente tinha lutado para construir tivesse virado cinza junto com a igreja. Quando soube de tudo isso, deitada naquela cama de hospital toda enfaixada e sentindo dor em cada centímetro do corpo, algo mudou dentro de mim. Uma ideia começou a se formar, lentamente. Uma ideia louca, perigosa, mas que podia ser nossa única chance. Irmã Lourdes, chamei a freira enfermeira com voz rouca. Todo mundo acha que eu morri no incêndio? Ela me olhou confusa. Não, Conceição. Todo mundo sabe que você sobreviveu milagrosamente. Tem até gente querendo vir aqui pedir bênção, achando que você é santa. Mas e o Ernesto? E a companhia? Eles sabem que sobrevivi? A freira pensou um pouco. Não tenho certeza. O Dr. Martins, que é diretor aqui do hospital, é muito discreto. Só quem trabalha diretamente com você sabe os detalhes. Para os de fora, só dizem que tem uma sobrevivente do incêndio, mas não dão nome nem condição. Foi aí que tomei a decisão que mudou tudo. Pedi para falar com o médico-chefe em particular. Quando ele veio, falei sem rodeio. Doutor, preciso que o senhor me declare morta oficialmente. Ele me olhou como se eu tivesse ficado doida com o calor do fogo. Expliquei tudo, sobre a companhia, sobre as terras, sobre o Ernesto, sobre a prisão do Juvenal. Falei que minha única chance de salvar meu marido e fazer justiça era se ninguém soubesse que eu tinha sobrevivido. Precisava de tempo para juntar prova, e só conseguiria isso se todos achassem que eu tinha morrido no incêndio. O doutor era um homem bom, desses que ainda existiam na época. Balançou a cabeça devagar e disse: A senhora está pedindo para eu falsificar um atestado de óbito. Isso é crime. Olhei bem nos olhos dele e respondi: Maior crime é deixar quem tacou fogo numa igreja com gente dentro sair sem castigo. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois, suspirou fundo e falou: Vou fazer o que a senhora pede, mas com uma condição. Quando tudo isso acabar, quero saber a história completa. Prometi que ele seria o primeiro a saber. Assim, oficialmente, Conceição Matos Silveira morreu no dia 12 de março de 1978, vítima de queimaduras graves após o incêndio criminoso na Igreja do Divino. Corpo não identificável devido aos danos severos, enterrado no cemitério municipal 3 dias depois. Meu funeral aconteceu sem mim. Meus filhos choraram numa cova vazia. Juvenal, da cadeia, não pôde nem se despedir. E eu, escondida numa sala isolada do hospital, ouvia o sino dobrando por mim, enquanto fazia plano de como ia renascer da cinza feito uma fênix. Aposto que você não vai ter coragem de dar um joinha nesse vídeo depois de saber que sobrevivi a um incêndio criminoso que chegou a 800 graus. Duvido que você aguente esse calor todo. Vai, me prova que você tem essa coragem, porque o que vivi naquela noite não desejo nem pro meu pior inimigo. É um tipo de sofrimento que marca não só a pele, mas a alma. Tem noite que ainda acordo suada, achando que tô dentro daquele fogo de novo. Tem dia que o cheiro de fumaça me faz tremer dos pés à cabeça. Mas o que me aconteceu depois daquilo, como consegui me infiltrar na casa do próprio Ernesto e como apareci ressuscitada no julgamento do Juvenal, é história que parece coisa de filme de cinema. Uma história de vingança servida bem gelada,
apesar de ter nascido no fogo mais quente que já existiu. O mais difícil não foi sobreviver ao fogo, viu? Foi o que veio depois. Fingir que estava morta enquanto sabia que meus filhos choravam por mim e meu marido apodrecia numa cadeia, acusado injustamente da minha morte. Dói só de lembrar. Mas eu não tinha escolha. Era o único jeito de conseguir prova contra o Ernesto, de limpar o nome do Juvenal, de fazer justiça para todo mundo que aquele homem tinha prejudicado ao longo dos anos. Depois que o Dr. Martins concordou em me declarar oficialmente morta, começou a parte mais complicada do plano. Eu não podia continuar naquele hospital. Uma hora, alguém ia perceber que a vítima não identificada do incêndio era eu. A irmã Lourdes, que tinha virado minha cúmplice, sugeriu me levar para casa da prima dela, Dona Sebastiana, uma benzedeira que morava num sítio isolado na Serra do Espinhaço. Lá, ninguém vai procurar a senhora, ela explicou. E a Sebastiana conhece remédio do mato que pode ajudar na recuperação dessas queimaduras melhor que muito medicamento de farmácia. A transferência foi feita de madrugada, quando a maioria do pessoal do hospital estava dormindo. Me embrulharam num lençol, como se fosse um corpo sendo levado para o necrotério, e me colocaram na carroceria de uma caminhonete velha coberta com lona. A dor era tanta que mordi um pedaço de couro para não gritar durante o caminho. Cada solavanco da estrada de terra era como uma facada nas queimaduras. Depois de quase 3 horas de viagem, chegamos ao sítio da Dona Sebastiana. Era um lugar escondido entre montanha, com uma casinha simples de adobe e um quintal cheio de erva medicinal. A benzedeira me recebeu como se já estivesse esperando, e talvez estivesse mesmo, porque ela tinha fama de ter um pouco de vidência. Sabia que ia receber uma visita importante, ela disse quando me carregaram para dentro. Sonhei com uma mulher saindo do fogo como uma fênix. Os primeiros dias na casa de Dona Sebastiana foram de pura dor. As queimaduras infeccionaram. A febre subiu tanto que delirei. Chamei pelos meus filhos, pelo Juvenal, pela minha mãe já falecida. Dona Sebastiana não saía do meu lado, aplicando cataplasma de erva, me dando chá amargo de casca de árvore, rezando oração antiga que nem padre conhece mais. A irmã Lourdes vinha quando podia, trazendo alguns remédios do hospital escondido no avental. Depois de quase um mês, comecei a melhorar de verdade. As feridas começaram a cicatrizar, a dor foi diminuindo, a consciência voltando por completo. Quando consegui finalmente ficar sentada na cama sem ajuda, Dona Sebastiana me deu um espelho pequeno para que eu visse meu rosto. Foi uma surpresa. Tirando uma cicatriz fina que ia da têmpora até o queixo do lado direito, meu rosto tinha sido poupado. Como já tinha dito antes, era como se algo, ou alguém, tivesse protegido ele de propósito. O resto do corpo era outra história. As cicatrizes cobriam quase tudo: braço, perna, peito, barriga. Nas costas, onde a pele tinha sido protegida pela imagem da santa, tinha uma marca estranha que a Dona Sebastiana dizia parecer uma cruz, apesar de não ter formato perfeito. Meu cabelo, antes preto como jabuticaba, tinha caído em grande parte e o que nasceu de novo veio com mecha branca, como se tivesse envelhecido décadas em poucos meses. A senhora tá diferente, disse Dona Sebastiana, olhando para mim com seus olhos espertos de quem já viu muito nessa vida. Mas não é só por fora. Tem algo novo dentro da senhora também. Um fogo diferente, que não queima para destruir, mas para fazer justiça. Ela tinha razão. Eu não era mais a mesma Conceição. A mulher que entrou naquela igreja naquela noite não existia mais. No lugar dela, tinha nascido alguém mais dura, mais determinada, com um único objetivo na vida: fazer Ernesto Vasconcelos pagar pelo que tinha feito. Não era questão de vingança pessoal, embora Deus sabe que eu tinha motivo para isso. Era questão de justiça. Para mim, para o Juvenal, para os meus filhos, para toda a comunidade que tinha sofrido nas mãos daquele homem. Enquanto me recuperava, fiz a irmã Lourdes trazer notícias do mundo lá fora. Foi assim que soube que Juvenal tinha sido formalmente acusado de homicídio e incêndio criminoso.
O julgamento ainda não tinha acontecido, mas ele estava preso preventivamente na cadeia de Montes Claros. Meus filhos tinham ido morar com minha irmã mais velha em Belo Horizonte para escapar da perseguição da companhia. O resto da comunidade tinha praticamente se rendido. A maioria tinha vendido suas terras para o Ernesto por preço de banana e ido embora. Só os mais teimosos, como meu pai, continuavam resistindo, mas era questão de tempo até eles também desistirem. E os documentos que provavam a fraude? Perguntei esperançosa. Tudo destruído no incêndio, pelo que dizem, respondeu irmã Lourdes. O padre Tomás foi transferido para uma paróquia no Mato Grosso, bem longe daqui. Dizem que ameaçaram ele de morte se falasse mais alguma coisa. Era como se o Ernesto tivesse ganhado em toda a linha. Tinha conseguido o que queria. As terras, o silêncio das testemunhas, o afastamento dos que podiam atrapalhar seus planos. Eu era a única que podia mudar isso agora, justamente porque ele me achava morta. Comecei a traçar meu plano enquanto as feridas cicatrizavam. Precisava de prova concreta contra o Ernesto. Prova que mostrasse que ele tinha ordenado o incêndio da igreja, que tinha falsificado documento, que tinha subornado a autoridade. E só havia um lugar onde essas provas podiam estar: na casa dele, em seu escritório particular. Ernesto Vasconcelos morava numa mansão nos arredores de Montes Claros, uma casa enorme com muro alto e segurança na porta. Ninguém entrava lá sem ser convidado. Ninguém exceto os empregados, claro. E foi aí que vi minha chance. Com meu rosto relativamente preservado, mas diferente o suficiente por causa da cicatriz, e com o resto do corpo que ninguém veria sob a roupa, eu poderia me disfarçar. Poderia entrar na toca do lobo sem ser reconhecida. Esperei mais 2 meses, até estar forte o bastante para andar sem mancar e fazer serviço de casa sem demonstrar dor. Nesse tempo, fiz a irmã Lourdes descobrir tudo o que podia sobre a casa do Ernesto. Quantos empregados tinha, qual a rotina, quem entrava e saía. Ela usou sua rede de contato na igreja para conseguir essas informações sem levantar suspeita. Descobrimos que a cozinheira dele tinha acabado de se demitir, depois de uma discussão feia com a governanta. Era a oportunidade perfeita. Pedi para a irmã Lourdes arranjar uma peruca de cabelo preto para esconder as mechas brancas que tinham nascido. Comprei um óculos de armação grossa numa feira, mesmo sem precisar de grau. Mudei meu jeito de andar, de falar, até de olhar. Ensaiei um sotaque diferente, como se tivesse vindo de outra região. Criei uma pessoa nova. Dolores Ribeiro, viúva de 50 anos. Eu aparentava bem mais que meus 36 depois do que tinha passado. Sem filho, desesperada por emprego. Dona Sebastiana ajudou a completar o disfarce com um detalhe importante. Uma mistura de erva que, quando aplicada na pele, escurecia um pouco o tom. Não muito. Só o suficiente para parecer que eu tinha passado a vida trabalhando debaixo do sol. Combinado com a peruca, os óculos e a mudança na postura, nem minha própria mãe me reconheceria. Consegui uma indicação através da prima de uma conhecida da irmã Lourdes, que trabalhava como lavadeira para uma família rica em Montes Claros. Essa família às vezes indicava empregada para outras casas, inclusive a do Ernesto. Com uma referência falsa na mão, me apresentei na mansão numa segunda-feira de manhã, em junho de 1978, quase 4 meses depois do incêndio. "Tô sabendo que o senhor tá precisando de cozinheira", falei para a governanta, uma mulher magra de cara azeda que me olhava de cima a baixo. A dona Josefina da casa dos Alvarenga me indicou. Ela revirou os olhos, impaciente. Graças a Deus apareceu alguém. A última saiu sem nem dar aviso, e o doutor Ernesto detesta comida de restaurante. Sabe cozinhar comida mineira direito? Aprendi com minha mãe, que era cozinheira de fazenda. Respondi, baixando o olhar como se fosse tímida. Sei fazer de tudo um pouco. Fui contratada na hora, sem muita pergunta. Gente rica raramente se interessa pela vida dos empregados. Para eles, somos invisível, quase como um móvel que se move sozinho. Isso jogava a meu favor. Comecei a trabalhar no dia seguinte, cozinhando e observando tudo.
cada canto da casa, cada rotina, cada pessoa que entrava e saía. A mansão era absurdamente luxuosa. Piso de mármore, lustre de cristal, móvel que devia custar mais que uma casa inteira no nosso povoado. Tinha 5 quartos, todos com banheiro, uma sala de jantar que cabia 20 pessoas, uma biblioteca cheia de livro que nunca ninguém tinha lido, só para mostrar. O escritório do Ernesto ficava no andar de cima, sempre trancado quando ele não estava. Ali seria o lugar mais provável para encontrar qualquer documento importante. As primeiras semanas foram só de observação. Aprendi a rotina da casa. Ernesto saía todo dia às 8 da manhã e voltava geralmente às 7 da noite. Às terça e quinta, tinha reunião na companhia e chegava mais tarde, lá pelas 10. Ao sábado, ia para o clube com os amigos e só voltava de noite, muitas vezes bêbado. Domingo era o dia que passava mais tempo em casa, geralmente recebendo político e empresário para almoço ou churrasco. Também descobri que ele guardava uma chave reserva do escritório numa gaveta da mesa de cabeceira. Vi por acaso quando a arrumadeira estava limpando o quarto e ele entrou apressado para pegar algo, abrindo a gaveta sem perceber que tinha alguém olhando. Depois de quase um mês trabalhando lá, ganhei a confiança da governanta. Minha comida era boa. Isso não era fingimento. Sempre soube cozinhar bem. E eu era discreta, eficiente, nunca reclamava de nada. O próprio Ernesto mal notava minha presença. Quando entrava na cozinha, passava por mim como se eu fosse um móvel. Às vezes pedia algo específico para o jantar, mas nem olhava nos meu olho enquanto falava. Melhor assim. Cada vez que ouvia aquela voz, tinha que segurar a raiva que subia pela garganta como fel. Uma noite de quinta-feira, quando ele tinha reunião e só voltaria tarde, decidi agir. Esperei todo mundo se recolher. A governanta morava numa edícula nos fundos e os outros empregados iam embora às 8. Subi para o quarto dele com a desculpa de deixar uma água fresca na mesa de cabeceira, como fazia todas as noites. Não acendi a luz para não chamar atenção. No escuro, tateando com cuidado, abri a gaveta e peguei a chave do escritório. Com o coração batendo tão forte que parecia que ia pular para fora do peito, fui até a porta do escritório. Minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia enfiar a chave na fechadura. Quando a porta finalmente abriu, entrei rápido e fechei atrás de mim. Não acendi a luz principal, só uma luminária pequena na mesa, para não chamar a atenção de quem passasse na rua e visse claridade naquela janela. O escritório era exatamente como imaginei que seria. Todo decorado em madeira escura, com uma mesa enorme, estante de livro cobrindo uma parede inteira, uma poltrona de couro num canto. Na parede atrás da mesa, um quadro grande com a foto do Ernesto apertando a mão de político importante. O cheiro de charuto impregnava tudo. Comecei a procurar nas gavetas da mesa. Achei documento da empresa, contrato, papel que não entendia direito o que significavam. Nada que provasse os crimes dele diretamente. Passei para as estantes, checando entre os livros, atrás dos enfeites. Nada. O tempo passava, e o medo de ser descoberta aumentava. Onde ele guardaria coisa que não queria que ninguém achasse? Foi então que notei algo estranho no quadro atrás da mesa. Ele parecia estar um pouquinho torto, como se tivesse sido movido recentemente. Fui até lá e tentei endireitar. O quadro se moveu com facilidade, revelando um cofre embutido na parede. Claro, onde mais ele guardaria seu segredo mais profundo? Mas aí surgiu outro problema. Como abrir o cofre? Não tinha ideia da combinação. Tentei algumas datas óbvias. O aniversário dele, que tinha descoberto xeretando documento na casa, o dia de fundação da companhia. Nada funcionou. Estava quase desistindo quando vi um papel pequeno, colado com fita adesiva embaixo da mesa. Abaixei para olhar melhor e lá estava. Uma sequência de número. Seria possível que ele fosse tão descuidado a ponto de deixar a combinação do cofre anotada desse jeito? Só tinha um jeito de descobrir. Girei o disco do cofre seguindo a sequência. 18, 7, 42, 9. Com um clique suave, a porta se abriu.
Dentro havia uma pasta de couro preta, algumas barras de ouro pequena, um maço de dinheiro e um revólver. Peguei a pasta com cuidado e levei para a mesa para examinar sob a luz da luminária. O que encontrei dentro me deixou sem fôlego. Eram cópia dos mesmos documentos que o padre Tomás tinha mostrado na reunião da igreja, os original que provavam a falsificação das escrituras de terra. Mas tinha muito mais: recibo de pagamento a juiz, a delegado, a político local, lista de pessoas que tinham sido ameaçada ou subornada. E o pior de tudo, uma carta assinada pelo próprio Ernesto ordenando ao tiãozinho que desse um jeito na situação da igreja, com data de 2 dias antes do incêndio. Era tudo o que eu precisava e muito mais do que esperava encontrar. Tirei do bolso uma câmera pequena que tinha comprado especialmente para isso e comecei a fotografar cada página com mão trêmula de emoção. A prova estava ali, na minha frente. A prova que salvaria Juvenal, que puniria Ernesto, que faria justiça para toda a nossa comunidade. Estava tão concentrada no que fazia que não ouvi a porta da frente abrindo. Não percebi passos na escada. Só me dei conta de que não estava mais sozinha quando a porta do escritório se abriu de repente e a luz principal se acendeu, me cegando por um instante. "O que diabos você está fazendo aqui?" A voz do Ernesto era como gelo. Gelou meu sangue, minha alma. Levantei o rosto devagar, a câmera ainda na mão, a pasta aberta na mesa. Ele estava parado na porta, ainda de terno, o rosto vermelho de raiva. Parecia não acreditar no que via. "Eu perguntei o que você está fazendo no meu escritório, mexendo nas minhas coisas." Não tinha como escapar. Não tinha desculpa que justificasse estar ali, com aquela pasta aberta, uma câmera na mão. Mas eu tinha ido longe demais para desistir agora. Se ele me pegasse, se descobrisse quem eu realmente era, eu estaria morta, dessa vez de verdade. Minha única chance era o elemento surpresa. Fazer algo tão inesperado que me desse algum segundo de vantagem. Endireitei o corpo, tirei os óculos falsos e olhei diretamente nos olhos dele. "Não reconhece uma morta, seu Ernesto?" A expressão dele mudou de raiva para confusão. Franziu a testa, me olhando mais de perto. Foi quando tirei a peruca com um movimento rápido, revelando o cabelo natural cheio de mecha branca. O reconhecimento passou pelo rosto dele como uma onda. Primeiro descrença, depois choque, finalmente medo. "Conceição? Mas você morreu no incêndio." "Quase morri", corrigi, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. "Graças ao fogo que o senhor mandou o tiãozinho colocar na igreja. O mesmo fogo que o senhor usou para acusar meu marido inocente." Ernesto deu um passo para trás, como se tivesse visto um fantasma, que de certa forma era o que eu era para ele naquele momento. "Isso é impossível. Eu vi o atestado de óbito, o corpo, o enterro. O corpo era de outra pessoa, não identificada. O enterro foi de um caixão vazio." Apontei para a pasta aberta na mesa. "Mas isso aqui é bem real, não é? Sua ordem por escrito para o tiãozinho dar um jeito na igreja. Os pagamentos para o juiz Meireles, para o delegado Costa. A falsificação das escrituras de terra da minha família e de tantas outras." Ele se recuperou do choque inicial e seu rosto endureceu. Deu um passo na minha direção. "Você não vai sair daqui com isso." "Já saí." Menti, escondendo a câmera no bolso. "As fotos já foram enviadas para a pessoa certa. Se alguma coisa acontecer comigo, elas vão direto para o promotor público de Belo Horizonte." Era blefe, claro. Mas funcionou. Ele parou, calculando suas opções. "O que você quer? Dinheiro? Posso pagar mais do que qualquer um pagaria por essas fotos." Quase ri na cara dele. Dinheiro? Depois de tudo que ele tinha feito? Depois das vidas que tinha destruído? Do sofrimento que tinha causado? "Quero justiça, seu Ernesto. Só isso. Quero meu marido livre. Quero que o senhor pague pelo que fez. O incêndio, as fraudes, as ameaças, tudo." Ele soltou uma risada seca, sem humor. "Justiça?
Nessa região, eu sou a justiça, minha cara. Quem você acha que vai acreditar numa caipira contra mim? Tenho juiz, delegado, político no meu bolso. Por isso mesmo que não vim antes, respondi, me aproximando da porta sem tirar os olhos dele. Precisava de prova concreta, e agora tenho. Ele percebeu que eu estava tentando sair e se moveu rápido para bloquear a porta. Você não vai a lugar nenhum com essa câmera. Nesse momento, ouvi a voz da governanta lá embaixo. Doutor Ernesto, o senhor chegou? Quer que prepare algo para comer? Foi a distração que eu precisava. Quando ele virou a cabeça instintivamente na direção da voz, avancei, empurrando-o com toda a força que tinha. Ele cambaleou para trás, surpreso com a violência do gesto. Passei correndo por ele e saí para o corredor. Segura ela! Ele berrou, recuperando o equilíbrio. É uma ladra! Desci as escadas, pulando 3 degraus de cada vez, quase caindo no processo. A governanta apareceu na sala, confusa com a gritaria. Quando me viu descendo em disparada, ficou paralisada de surpresa. Passei por ela como um raio, derrubando um vaso caro no caminho. Ouvi o barulho de vidro quebrando, mas não olhei para trás. Ernesto vinha logo atrás, gritando para me pegarem. Corri para a porta da frente, mas estava trancada. Mudei de direção, indo para os fundos da casa, passando pela cozinha que conhecia tão bem depois de um mês trabalhando lá. A porta dos fundos estava apenas encostada. A governanta devia ter entrado por ali quando ouviu o patrão chegar. Saí para o quintal, correndo na escuridão como nunca tinha corrido na vida. Ouvi a voz do Ernesto cada vez mais longe, chamando o segurança, prometendo dinheiro para quem me pegasse. Mas eu tinha vantagem. Conhecia cada canto daquele terreno depois de semanas observando. Sabia onde ficava o ponto fraco da cerca, uma parte enferrujada nos fundos da propriedade, escondida atrás de um arbusto grande. Forcei a passagem por ali, rasgando a roupa e a pele no processo, mas consegui sair. Estava na rua agora, numa área pouco iluminada. Corri sem direção certa primeiro, só querendo me afastar o máximo possível. Depois de algumas quadras, quando achei que tinha despistado qualquer perseguidor, comecei a pensar mais claramente. Não podia voltar para o sítio da dona Sebastiana. Seria o primeiro lugar onde me procurariam quando descobrissem quem eu realmente era. Precisava ir para um lugar seguro, onde pudesse revelar as fotos e usar as provas que tinha conseguido. A delegacia local estava fora de questão. Como o próprio Ernesto tinha dito, a polícia da cidade estava no bolso dele. Foi então que lembrei. A delegacia regional ficava em Diamantina, a uns 130 quilômetros dali. Era subordinada diretamente à Polícia Federal, não às autoridades local. E tinha fama de ser uma das poucas que não se deixava comprar. Se conseguisse chegar lá com as fotos, tinha chance de ser ouvida. Mas como ir até Diamantina no meio da noite, sem dinheiro, sem documento, sendo procurada como ladra? A rodoviária estaria sendo vigiada a essa altura. Táxi era impensável. Não tinha dinheiro suficiente e, além disso, o motorista poderia me reconhecer. Caminhei por quase 1 hora, mantendo-me na sombra, evitando as ruas principais. Finalmente, cheguei a uma igreja pequena nos arredores da cidade. Estava fechada àquela hora, claro, mas a casa paroquial ao lado tinha luz acesa. Bati na porta rezando para que fosse atendida por alguém de bom coração. Um padre jovem, com cara de sono, abriu a porta. Pois não? Padre, por favor, preciso de ajuda, falei, percebendo só então o estado em que estava. Roupa rasgada, arranhões nos braços, descalça porque tinha perdido o sapato na fuga. Estou em perigo. Ele hesitou apenas um instante antes de abrir mais a porta. Entre, minha filha. Está segura aqui. Dentro da pequena sala, contei uma versão simplificada da minha história. Não mencionei meu nome verdadeiro, nem todos os detalhes, mas expliquei que tinha prova de crime grave cometido por um homem poderoso e precisava chegar até a delegacia regional em Diamantina. O padre, graças a Deus, não fez muita pergunta. Talvez tenha visto a sinceridade no meu rosto, ou talvez tenha sido guiado pelo Espírito Santo. Seja como for, ele acreditou em mim. Posso levá-la até lá,
ele ofereceu. Tenho um carro e preciso mesmo ir a Diamantina amanhã cedo para uma reunião com o bispo. Foi como se um peso enorme saísse das minhas costas. Passei a noite na casa paroquial, dormindo num sofá velho, mas confortável, a câmera com as fotos bem segura debaixo do travesseiro. De manhã cedo, antes mesmo do sol nascer, o padre me levou no seu Fusca velho até Diamantina. A viagem demorou quase 3 horas, por estrada de terra em grande parte do caminho. Não conversamos muito. Ele respeitou meu silêncio, minha necessidade de organizar os pensamentos. Quando finalmente chegamos à cidade, ele me deixou em frente à delegacia regional. Que Deus a proteja, minha filha, ele disse antes de partir, e que a justiça seja feita. Entrei na delegacia com o coração na mão. Era um prédio antigo, de 2 andares, com a bandeira do Brasil hasteada na frente. Dentro, policiais circulavam com cara de poucos amigos, telefones tocavam, máquinas de escrever batiam. Aproximei-me do balcão de atendimento, onde um sargento de meia-idade preenchia algum formulário. Bom dia, falei, tentando manter a voz firme. Preciso falar com o delegado. O sargento nem levantou o olhar. Assunto? Tenho prova de crime grave cometido pelo empresário Ernesto Vasconcelos, dono da companhia Progresso Mineral. Isso chamou a atenção dele. Ergueu os olhos do papel e me olhou com mais interesse. Que tipo de prova? Fotografias de documentos que comprovam fraude, suborno de autoridades e a ordem direta para o incêndio criminoso da Igreja do Divino que resultou numa morte. O sargento franziu a testa, estudando meu rosto com mais atenção. A senhora é... Respirei fundo. Era a hora da verdade. Meu nome é Conceição Matos Silveira e, segundo os registro oficial, eu estou morta, vítima desse mesmo incêndio. Você acha que fiz errado ao me fingir de morta por meses, deixando até meu marido na cadeia acreditando que tinha me perdido? Teria agido diferente no meu lugar ou feito igual, sabendo que era a única chance de conseguir justiça? Porque eu me perguntei isso muitas vezes ao longo daqueles meses, cada vez que imaginava meus filhos chorando pela mãe, meu Juvenal na cadeia achando que tinha perdido a mulher para sempre. Cheguei a duvidar da minha decisão nos momentos mais difíceis, quando a saudade apertava o peito. Mas quando vi a cara do Ernesto ao me reconhecer, quando percebi que tinha conseguido as provas que precisava, soube que tinha feito a escolha certa. Às vezes, para fazer justiça, a gente tem que fazer sacrifícios que parecem cruéis no momento. E eu estava disposta a fazer qualquer sacrifício para limpar o nome do meu marido e botar Ernesto Vasconcelos atrás das grades. O que eu não sabia quando entrei naquela delegacia em Diamantina era que minha história ainda estava longe de acabar. O mais inacreditável ainda estava por vir. A reação do delegado federal ao descobrir que eu estava viva, a corrida contra o tempo para impedir que Juvenal fosse condenado e o momento em que entrei no tribunal ressuscitada, virando o jogo completamente. Mas aí já é outra parte dessa história que parece mais inventada que real, mas que juro pela alma da minha mãe que aconteceu exatamente como estou contando. O sargento me olhou como se tivesse visto uma assombração. Chamou o delegado federal, Dr. Maurício Brandão, um homem alto e sério, com cabelo grisalho nas têmporas e olhar penetrante. Passei as horas seguintes contando toda a minha história, desde a descoberta da jazida até a fuga da casa do Ernesto. Mostrei as fotos que tinha tirado, as marcas de queimadura no corpo, os documentos que comprovavam minha identidade. No começo, vi desconfiança nos olhos dele. No fim, só tinha espanto e uma determinação fria de fazer justiça. Senhora Conceição, ele falou depois que terminei. Sua história é a mais extraordinária que já ouvi em 20 anos de polícia. E tenho que admitir, se não tivesse essas fotografias na minha frente, eu duvidaria de cada palavra. Ele pegou o telefone e começou a dar ordem. Em questão de minuto, a delegacia virou um formigueiro. A gente entrando e saindo, telefone tocando sem parar, máquina de escrever batendo furiosamente.
O doutor Maurício explicou que precisava agir rápido, antes que Ernesto descobrisse onde eu estava e tentasse se livrar de mais prova. O julgamento do seu marido começa amanhã em Montes Claros, ele me informou, para meu desespero. Temos que impedir essa injustiça. Passei a noite na casa de uma escrivã da delegacia, uma senhora bondosa chamada Dona Teresa. Ela me emprestou roupa limpa, me deu comida quente, me tratou com respeito que eu não via há muito tempo. De manhã, voltei para a delegacia. Dr. Maurício tinha trabalhado a noite toda. Tinha ordens de prisão contra Ernesto, contra o Tiãozinho e outros capanga, contra o juiz Meireles que tinha sido subornado. Tinha cópia ampliada das fotos que tirei, mostrando com clareza os documentos incriminadores. Tinha depoimento do Dr. Martins confirmando que tinha forjado meu atestado de óbito a meu pedido. Tinha até conseguido trazer o padre Tomás de volta do Mato Grosso para testemunhar. Vamos direto para o tribunal em Montes Claros, ele anunciou. O julgamento começa às 9 da manhã. Viajamos numa caravana de 3 viaturas, escoltado por policiais armados. Eu estava no carro do delegado, sentindo cada batida do coração como se fosse um tambor de guerra. Chegamos no fórum de Montes Claros pouco depois das 9, quando o julgamento já tinha começado. O tribunal estava lotado. Além do juiz, promotor e advogado, tinha muita gente da comunidade, curioso, jornalista. Quando entramos, eu cercada por policiais federal, houve um burburinho. O juiz, um senhor de idade que não era da região e por isso não estava no bolso do Ernesto, bateu o martelo pedindo silêncio. O que significa essa interrupção? Ele perguntou irritado. Dr. Maurício se adiantou, mostrando sua identificação. Meritíssimo, sou o delegado federal Maurício Brandão. Peço permissão para apresentar nova prova e uma testemunha que mudará completamente o rumo deste julgamento. O juiz franziu a testa, mas assentiu. Prossiga. Meu coração batia tão forte que achei que ia desmaiar. Vi Juvenal sentado na mesa do réu. Magro, abatido, com olheira funda e barba por fazer. Ao lado dele, um advogado designado pelo Estado, com cara de quem já tinha desistido antes mesmo de começar. Do outro lado, vi Ernesto Vasconcelos, elegante em seu terno caro, sorrindo com confiança. Ele ainda não tinha me visto, escondida como eu estava atrás dos policial. Dr. Maurício começou a falar, apresentando as provas que tínhamos encontrado. As fotos dos documentos foram projetadas numa tela grande, ampliada para que todos pudessem ver. A ordem escrita do Ernesto para o Tiãozinho dar um jeito na igreja. Os recibos de pagamento para o juiz Meireles. A lista de pessoa ameaçada, as escrituras falsificadas. O sorriso foi sumindo do rosto do Ernesto. Ele se levantou, vermelho de raiva. Isso é uma farsa. Esses documentos são forjados. E mesmo que fossem real, quem teria tirado essas fotos? De onde elas vieram? Foi então que Dr. Maurício fez um gesto e os policiais se afastaram, me deixando visível para todo mundo no tribunal. Vieram dela, ele anunciou, apontando para mim. Um silêncio absoluto caiu sobre o tribunal. Depois, como uma onda, vieram os murmúrios, as exclamações de espanto, os gritos abafados. É a Conceição! Alguém gritou. Mas ela morreu no incêndio, outro respondeu. Vi gente se benzendo, mulher chorando, homem de boca aberta. Mas a reação que mais me importava era a do Juvenal. Meu marido tinha ficado branco como papel. Me olhava como se não acreditasse nos próprios olhos. Seus lábios formaram meu nome, mas nenhum som saiu. Ele se levantou devagar, as pernas parecendo mal sustentar o corpo. O juiz bateu o martelo várias vezes, exigindo ordem. Quando finalmente o tumulto diminuiu, ele me encarou com uma mistura de confusão e fascínio. A senhora é... Dei um passo à frente, mantendo a cabeça erguida, a voz firme, apesar da emoção que ameaçava me engolir. Sou Conceição Matos Silveira, meritíssimo. A mulher que supostamente morreu no incêndio da Igreja do Divino, pelo qual meu marido inocente está sendo acusado. A confusão no tribunal explodiu de novo. O juiz bateu o martelo com mais força. Ordem, ordem ou faço esvaziar este tribunal.
Quando o silêncio voltou, o juiz me chamou para depor. Jurei dizer a verdade, com a mão sobre a Bíblia. E então contei tudo. O incêndio, a sobrevivência milagrosa, a decisão de me fingir de morta, os mês na casa da benzedeira, a infiltração na casa do Ernesto, as provas que consegui. Falei por quase 2 horas, sem parar. Ninguém fez um ruído durante todo esse tempo. Era como se o tribunal inteiro tivesse prendido a respiração. Quando terminei, o juiz ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para o promotor, que parecia tão chocado quanto todos os outros. "O senhor tem perguntas para a testemunha?" O promotor gaguejou que não. O advogado do Juvenal, agora totalmente desperto e atento, fez algumas perguntas só para reforçar ponto que já tinham ficado claro. Então o juiz se virou para o Ernesto. "O senhor Ernesto Vasconcelos está formalmente acusado de fraude, suborno, falsificação de documento, tentativa de homicídio e obstrução da justiça. Os oficiais de justiça irão conduzi-lo à delegacia onde aguardará julgamento." Ele bateu o martelo com finalidade. "Quanto ao senhor Juvenal Silveira, todas as acusações contra ele são retiradas. Está livre para ir." O resto daquele dia foi como um sonho, ou talvez o fim de um pesadelo que tinha durado quase 6 meses. Juvenal correu na minha direção assim que o juiz encerrou a sessão. Me abraçou com tanta força que quase não conseguia respirar, mas não me importei. Senti suas lágrimas molhando meu ombro, ouvi sua voz embargada repetindo meu nome como uma oração. "Perdão por não ter contado antes", falei entre soluço. Era a única forma de conseguir prova, de fazer justiça. "Nunca mais me deixa pensar que te perdi", ele sussurrou, segurando meu rosto entre as mãos. "Nunca mais, São." Naquele mesmo dia, saímos do tribunal direto para Belo Horizonte para buscar nossos filhos na casa da minha irmã. A reação deles foi ainda mais emocionante. O João, já quase um homem com seus 15 anos, chorou como um bebê no meu colo. A Maria não desgrudou de mim o dia inteiro, como se tivesse medo que eu sumisse de novo. O Toninho, meu caçula, ficou me olhando por hora, sério, como se estivesse memorizando cada detalhe do meu rosto para nunca mais esquecer. As semanas que se seguiram foram de intensa atividade. Depoimento na polícia, entrevista com o promotor, reconhecimento do corpo que tinha sido enterrado no meu lugar, uma indigente que tinha morrido de causa natural no mesmo hospital onde estive. Aos poucos, a história completa veio à tona. Ernesto, Tiãozinho e vários outros foram presos. O juiz Meireles, o delegado Costa e outra autoridade que tinham sido comprada pediram exoneração e sumiram da região antes que pudessem ser presos também. A Companhia Progresso Mineral foi investigada a fundo e acabou fechando as portas. As terras que tinham sido tomadas ilegalmente foram devolvidas aos donos original. As que já tinham sido vendidas legalmente, a companhia teve que pagar indenização justa aos antigos proprietários. Nossa família recebeu uma indenização considerável, não só pela terra, mas pelos danos moral, pela prisão injusta do Juvenal, pelo trauma que passamos. Usamos parte desse dinheiro para reconstruir a Igreja do Divino, dessa vez em alvenaria, não em madeira. No altar, colocamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que tinha sobrevivido ao incêndio sem um arranhão. Ela logo virou centro de peregrinação, com gente vindo de longe para rezar diante da santa que sobreviveu ao fogo, como ficou conhecida. Muita gente acredita até hoje que foi ela que me salvou naquela noite, que o manto dela realmente me cobriu como pensei ter visto na chama. A cicatriz em forma de cruz que ficou nas minhas costas, exatamente onde a imagem tinha estado apoiada, só aumentou essa crença. Não é uma cruz perfeita, claro, mas parece uma marca em formato de T que vai do ombro direito até quase a cintura. Mas para quem tem fé, é prova suficiente de intervenção divina. Muita gente queria ver, tocar, como se fosse uma relíquia sagrada. No começo, isso me incomodava.
Com o tempo, aprendi a aceitar que minha história dava esperança e conforto para quem precisava acreditar em milagre. Mas sabe o que essa experiência realmente transformou em mim? Minha fé. Não a fé em milagre, em intervenção divina, em santo que descem do céu para salvar a gente. Foi minha fé na força humana de resistir, de sobreviver, de lutar contra a injustiça, mesmo quando tudo parece perdido. Não sei se foi Nossa Senhora que me salvou naquela igreja em chama, ou se foi minha própria teimosia de não querer morrer assim. Não importa. O que importa é que sobrevivi e usei essa sobrevivência para fazer justiça. Os anos foram passando. Voltamos para nossa terra, reconstruímos nossa casa, retomamos nossa vida. Não foi fácil no começo. As queimaduras ainda doíam em dia de chuva. Tinha pesadelo quase toda noite, acordando suada, gritando, achando que ainda estava dentro do fogo. Os meninos tinham medo que eu sumisse de novo, ficavam ansiosos quando eu saía de casa, mesmo que fosse só para ir na vizinha. O Juvenal demorou para superar os meses na cadeia, injustamente preso pelo crime que não cometeu. Mas aos poucos, dia após dia, fomos sarando, as feridas do corpo e as da alma. Com o dinheiro da indenização, além de reconstruir a igreja, ajudamos a comunidade a se reerguer. Compramos um trator que todo mundo podia usar. Construímos um pequeno posto de saúde, melhoramos a escola. Juvenal se envolveu na política local, ajudando a organizar a Associação de Pequeno Proprietário Rural, Cooperativa de Produto Agrícola. Não queria cargo político para ele mesmo, mas trabalhou incansavelmente nos bastidores para garantir que a comunidade tivesse voz, que nossos direitos fossem respeitados. A vida seguiu seu curso. Os filhos cresceram, estudaram, coisa que nem eu, nem Juvenal tivemos chance de fazer. O João se formou em Direito e hoje ajuda pequeno agricultor e comunidade tradicional a defender suas terras contra a grande empresa, continuando, de certa forma, a luta que começamos. A Maria virou professora, dá aula na mesma escola onde estudou quando criança, agora bem melhor equipada. O Toninho é médico, trabalha no SUS, atendendo gente simples que não tem como pagar consulta particular. Vieram os netos, 7 até agora, cada um mais sabido que o outro. E depois os bisnetos, 3 pequerruchos que são a luz dos meu olho velho. Ver essa família crescendo, prosperando, é a maior riqueza que podia ter sonhado. Cada vez que olho para eles, penso em como tudo podia ter sido diferente se eu tivesse morrido naquela igreja, se não tivesse lutado com tanta força para viver, para fazer justiça. Juvenal se foi faz 8 anos. Não foi nada violento como quase aconteceu comigo. Foi o coração que cansou depois de tanto bater, de tanto amar, de tanto lutar. Morreu dormindo, tranquilo, do meu lado na cama, como tinha vivido a maior parte da vida. Sinto falta dele todo santo dia, mas sou grata por termos tido mais 40 anos junto depois daquela noite de fogo. 40 anos que quase não tivemos. Agora, aos 83 anos, sentada na varanda da minha casa, em Montes Claros, para onde me mudei depois que fiquei viúva para ficar mais perto dos filhos, olho para trás e vejo que aprendi uma coisa importante. O fogo que não me consumiu me forjou como aço. As provações da vida podem destruir a gente ou podem transformar. A escolha é nossa. A cicatriz nas minhas costas não dói mais, mas nunca me deixa esquecer do que passei, do que venci. É como um mapa do meu caminho, da minha história. As outras marcas pelo corpo todo também contam história, de dor, sim, mas principalmente de superação. Quando os bisnetos perguntam o que aconteceu, conto versão simplificada, adequada para a idade deles. Um dia, quando forem grande, vão saber a história toda, exatamente como estou contando agora. O Vale do Jequitinhonha mudou muito nesses 45 anos. Tem asfalto, luz elétrica, internet. As casas são de alvenaria, não de pau a pique como era a que nasci. A vida ficou mais fácil em muitos sentidos, mas algumas coisas continuam igual. A ganância por minério, por exemplo, ainda destrói vida, comunidade, natureza. Só mudou de cara
de nome, de método. Antes era a Companhia Progresso Mineral do Ernesto Vasconcelos. Hoje são multinacional com nome bonito em inglês, com discurso de sustentabilidade, de responsabilidade social. Mas o resultado final é o mesmo. Gente simples sendo expulsa da sua terra, rio sendo contaminado, montanha sendo destruída. De vez em quando, ainda apareço em reunião de comunidade ameaçada por essas empresas. Conto minha história, mostro que é possível resistir, que é possível vencer, mesmo quando o inimigo parece grande demais. Muita gente jovem se espanta quando me vê falar. Como essa velhinha ainda tem tanta garra, devem pensar. Não sabem que o fogo que quase me matou também acendeu uma chama dentro de mim que nunca mais se apagou. Ano passado, participei de uma audiência pública sobre a construção de uma barragem de rejeito de mineração perto de uma comunidade tradicional. Os representantes da empresa, tudo de terno e gravata, apresentaram estudo técnico, gráfico colorido, promessa de emprego e desenvolvimento. Quando chegou minha vez de falar, mostrei as cicatrizes nos braços, contei da noite na igreja em chama, falei do Ernesto que também prometia progresso, mas só trouxe destruição. No fim, olhei direto nos olhos daqueles homens engravatados e falei: o minério vai acabar um dia, mas o estrago que vocês deixam dura para sempre. A barragem não foi construída. A comunidade continua lá, resistindo. Tem gente que pergunta se não tenho medo. Afinal, enfrentar poderoso já quase me custou a vida uma vez. Mas quando se chega na minha idade, o medo muda de cara. Não tenho medo de morrer. Sei que vai acontecer um dia, mais cedo ou mais tarde. Tenho medo de ver tudo que lutamos para preservar ser destruído por ganância. Tenho medo que meus bisnetos cresçam num mundo onde a vida vale menos que o lucro. Tenho medo que as histórias como a minha sejam esquecidas, que as lições que aprendemos a tanto custo se percam. Por isso faço questão de contar essa história, de mostrar essas cicatrizes, de manter viva a memória do que aconteceu. Não é só minha história, é a história de uma comunidade que resistiu, de um povo que não se curvou diante do poder do dinheiro. É a história do Vale do Jequitinhonha, dos garimpeiros, dos pequeno agricultor, das benzedeiras, dos padre corajoso como o Tomás. É a história do Brasil que não aparece nos livros de história oficial, mas que está viva na memória de quem viveu, de quem lutou, de quem sobreviveu. Hoje, quando olho essa caixinha térmica azul que comprei semana passada para levar comida para o meu bisneto mais velho na escola, ainda sinto um arrepio. O frio me lembra o medo, mas também me lembra que sobrevivi ao fogo mais quente. Às vezes me perguntam se odeio o Ernesto pelo que ele fez. A verdade é que não. Ódio é um sentimento que queima a gente por dentro, que consome igual fogo. Não tenho espaço para isso no coração. O que sinto é uma determinação fria, calculada, de nunca deixar que outra pessoa passe pelo que passei, de nunca permitir que o poder do dinheiro esmague a dignidade humana. O Ernesto morreu na cadeia, 5 anos depois de ser preso. Dizem que nunca se arrependeu, que continuou acreditando até o fim que o erro dele foi ter sido pego, não o que fez. O Tiãozinho cumpriu pena e depois sumiu da região. Tem quem diga que foi para o Pará, trabalhar como capanga de madeireiro. Os outros capanga e autoridade comprada tiveram destino parecido. Alguns foram presos, outros fugiram. Alguns até se arrependeram e tentaram consertar o que fizeram. O importante é que o ciclo de violência e impunidade que eles mantinham foi quebrado, pelo menos por um tempo. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que sobreviveu ao fogo comigo, continua lá no altar da Igreja do Divino, que foi reconstruída e ampliada ao longo dos anos. Todo dia 12 de março, aniversário do incêndio, tem romaria que vem de longe para agradecer graça alcançada, para pedir proteção, para celebrar a vida que continua apesar de tudo. Não gosto muito dessa adoração toda, desse jeito de tratar a santa como se ela fosse mágica. Prefiro pensar nela como símbolo da força que todo mundo tem dentro de si. A força de sobreviver, de resistir, de se reerguer das cinzas.
A lição mais importante que aprendi nesses 83 anos de vida é que nada é permanente, nem o sofrimento, nem a alegria. O que importa não é quantas vezes a gente cai, mas quantas vezes a gente levanta. O fogo que quase me matou também me deu uma nova vida, uma nova missão. As cicatrizes que carrego não são marca de derrota, são medalha de uma guerra que venci. E se minha história servir para dar coragem para quem está passando por seu próprio fogo, então valeu a pena contar. Não sei quanto tempo ainda tenho nesse mundo. Na minha idade, cada dia é uma bênção, cada amanhecer é motivo de gratidão. Mas sei que quando for minha hora de partir, vou em paz, sabendo que fiz o que tinha que ser feito, que não me curvei, não me calei, não deixei que me quebrassem. E que, de alguma forma, aquela noite de fogo me transformou não em cinza, mas em luz que ainda ilumina o caminho de quem vem depois. Me chamo Conceição Matos Silveira. Tenho 83 anos, e essa é a história da mulher que voltou das cinzas para fazer justiça. Se quer conhecer mais histórias de mulheres como eu, que sobreviveram ao impossível, se inscreva no canal Vovós do Brasil. Nossas cicatrizes contam histórias que essa geração precisa ouvir antes que seja tarde demais. E se você gostou da minha história, de como uma mulher de quase 80 anos sobreviveu ao fogo extremo e à traição mais dolorosa possível, clica nos quadradinhos que estão passando na tela agora. Lá tem outras histórias de mulheres guerreiras como eu, que transformaram tragédias em triunfos, que não se deixaram definir pelas piores experiências de suas vidas. Histórias que vão te fazer pensar 2 vezes antes de subestimar uma senhora de cabelos brancos.